Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Cabeças de Lâmpada. Eu sou o Matheus Fala galera, aqui é o Pedro. e neste momento estamos iniciando aqui o quarto e penúltimo episódio desse nosso projeto. E ele tem sido algo muito bom e produtivo para nós da equipe. Nós estamos aprendendo muitas coisas novas a cada vez que a gente produz um novo episódio. Além da experiência também de estar tendo um contato a mais com esse meio de podcasts, de educação por redes sociais, etc. Enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Hoje viemos aqui para falar a respeito de um assunto que possui um potencial enorme para virar uma das maiores ferramentas possíveis para a propagação do conhecimento e da informação. Estamos falando justamente do uso das mídias sociais na educação ambiental. É muitíssimo válido dar uma explicada nesse assunto, porque, como todos bem sabem, a gente vive um mundo mais conectado do que nunca. A velocidade de transmissão de informações é altíssima. Tem, por exemplo, aí os mensageiros como o WhatsApp, que, por sua vez, consegue propagar informações de uma maneira muito acelerada, inclusive informações falsas, né, o que é lamentável. Ao meu ver, a realidade seria totalmente diferente se as pessoas, ao invés de ficarem compartilhando notícias falsas, informações sem embasamento, por aí vai, ficassem compartilhando coisas que realmente fizessem uma diferença para melhor. É raro pra caramba a gente ver alguém que publica uma imagem informativa, um vídeo didático que busca explicar as coisas que são relevantes atualmente, um podcast como o nosso também, e por aí vai. Detalhe, né? Eu não estou dizendo que essas pessoas não existam. Eu só estou comentando aqui a dificuldade de encontrar gente assim, que é antenada nas coisas, né? Que busca conhecimento, não é alienado e por aí vai. E se você aí está escutando esse podcast agora, eu tenho certeza que você é uma delas. Eu deixo aqui os meus parabéns. Todos nós sabemos que mudar a forma de pensar de um indivíduo é uma das coisas mais difíceis na educação. Agora, imagine você o desafio que seria mudar o pensamento de uma sociedade inteira, de uma geração, ou até a lógica mundial. Bom, esse é justamente o maior desafio da educação ambiental: mudar o modo de agir e pensar das pessoas, prezando pelo viés sustentável e fazendo com que cada vez mais pessoas sejam conscientizadas ao redor de todo o mundo da situação que vivemos e que viveremos se medidas não forem tomadas. Um dos pilares da educação ambiental é a interdisciplinaridade, e esse pode ser o fator principal para que o processo de aprendizagem seja facilitado para todos. Os olhares críticos para aspectos socioeconômicos, políticos e culturais são de grande ajuda para o aprimoramento e engajamento de uma sociedade nas questões ambientais. Mas enfim, toda estratégia de implementação de educação é bem pensada e elaborada. Mas qual seria o melhor método de implantação desses conceitos e projetos? Bem, talvez seja educação e ambiente escolar, presencialmente? Realmente é bem interessante e importante, mas eu te faço outra pergunta. O quão abrangente é o ambiente escolar para a conscientização de toda a sociedade, não é mesmo? Então, talvez a televisão fosse um local importante de conscientização? Sim, as mídias televisivas ainda são muito repercutidas. Porém, há um instrumento informativo que cresce muito mais que a televisão, e exponencialmente a cada ano, onde as estatísticas superam todo e qualquer instrumento de informação que um dia conhecemos. Essa ferramenta é a internet. A internet como um todo é o maior e melhor instrumento para a conscientização massiva de pessoas ao redor de todo o mundo, embora não seja o único, como o Matheus havia citado. E em todo o universo da internet, as redes sociais têm um importante papel na discussão dos assuntos relevantes e no compartilhamento de informação. Por isso se apresenta como um dos melhores ambientes para a propagação dos pensamentos e conceitos que compõem a educação ambiental. Cara, todas as ferramentas de mídias interligadas à internet são, além de populares, muito acessíveis. Se a gente fizer uma comparação com a época de 10, 20 anos atrás, a gente percebe que lá era relativamente raro alguém ter um smartphone,
computador, rede social e tal, principalmente se a gente for falar de 20 anos atrás, né? Aí você vê hoje, praticamente todo mundo tem smartphone. É extremamente difícil ver alguém que não tem um. E quando não tem é porque quebrou, perdeu ou foi roubado. Então esse cenário possibilita uma variedade enorme de tópicos que podem ser desenvolvidos nele. E um assunto aí que é interessantíssimo é o de educação. Então, dentro da educação, a gente pode ter uma subdivisão específica, como, por exemplo, a educação ambiental. Como atualmente usar o computador ou o celular já é algo rotineiro para grande parte das pessoas, acaba que esses objetos têm uma influência enorme no pensamento da sociedade, justamente porque tudo está muito conectado. Embora o seu celular ou computador e sua internet sejam diferentes da de outras pessoas, a notícia que vocês leem é a mesma. O vídeo que vocês assistem é o mesmo, por exemplo. Óbvio que essas influências podem ser tanto positivas quanto negativas, mas aí já é um assunto que vai depender de diversos fatores que não iremos nos atentar em comentar aqui, justamente por ser algo muito extenso. A internet é uma tecnologia revolucionária. Falando no quesito de ensino, por exemplo, você tem aí a contribuição dela para pesquisas científicas e acadêmicas de diversos temas. Tem também a questão do EAD, que, embora já estava presente ali para as pessoas que não tinham disponibilidade para cursar no período presencial, ganhou muito destaque nessa pandemia, onde essa situação de presencial ficou muito mais limitada. Sendo assim, as formas de aprender e ensinar são bem diferentes do que a gente tinha até um tempo atrás. As pessoas precisam aproveitar isso. Enfim, esse contexto que a gente vive nos dá a possibilidade de trabalhar com essas ferramentas, visto que seu acesso é relativamente fácil para a maioria das pessoas. A gente pode trabalhar com filmes, vídeos, podcasts, artigos de leitura rápida, entre outros. O que acontece é que esse tipo de educação, que envolve meios digitais, parece surtir mais efeito nas pessoas. Com a ajuda dessas ferramentas, não só os professores podem explorar as possibilidades, mas também qualquer pessoa, pois esse meio dá a ela a liberdade de trabalhar com isso caso queira. E outro ponto nesse campo que eu acho importante é a maneira como você vai trabalhar com as ferramentas. Eu diria que tem que saber fazer do jeito certo. Mas óbvio, né? Ninguém nasce sabendo. O ideal seria que as pessoas que fossem trabalhar mediando essa relação entre o conhecimento e o aluno, entre aspas, estudassem as maneiras de tornar esse processo mais cativante e motivador. Aí sim, a chance de se conseguir êxito nessas atividades é bem grande. E eu vou dar um exemplo bem realista aqui, que possa ilustrar esse tipo de situação. Eu creio que muitas pessoas na escola já passaram por isso, de ter algum professor que saiba o assunto, entenda bastante sobre ele, mas na hora de repassar esses conhecimentos ele fracassa. Os alunos ficam desinteressados, alguns ficam com sono, enfim. A didática do professor é péssima. Lembrando que eu estou falando aqui especificamente sobre a didática, sobre a maneira com a qual o professor repassa os assuntos. Óbvio que sempre vai ter alguém ali que não quer nada com nada, infelizmente. Mas mesmo assim, eu ainda acredito que pode existir uma forma de convencer essa pessoa a buscar o conhecimento. E isso, ao meu ver, tornará ela uma pessoa melhor. A ideia de inserir as questões ambientais nas mídias digitais e na internet não é uma ideia dos cabeças de lâmpadas, obviamente. Na verdade, todos esses processos já ocorreram de forma natural há algum tempo. Afinal, como qualquer área de conhecimento e educação, tem-se a necessidade de modernizar e ampliar suas áreas de alcance para a democratização desses recursos. Um dos pontos que vem sendo amplamente discutidos na atualidade é a proteção ambiental e, consequentemente, as práticas sustentáveis que podemos ter tanto como indivíduos quanto como sociedade. O uso das redes sociais como espaço de debate e de conscientização tem feito com que as pessoas passem a entender de forma mais profunda a importância de iniciativas verdes na atualidade. Um exemplo da importância do engajamento das redes nos assuntos ambientais é que os indivíduos, enquanto consumidores, hoje possuem muito mais argumentos para solicitar que as empresas das quais consomem seus produtos todos os dias tomem atitudes em prol do meio ambiente, objetivando o pensamento sustentável.
A internet e a tecnologia, entretanto, não ajudam apenas na percepção da causa sustentável, mas colaboram também com a crescente transformação das indústrias e da economia, uma vez que atitudes passam a ser tomadas de forma mais assertiva quando a consciência ambiental aumenta. As empresas passam a incentivar um cotidiano mais sustentável por parte dos funcionários, aplicativos relacionados à sustentabilidade passam a ser desenvolvidos e até mesmo projetos de governo passam a levar em conta a necessidade de ser mais amigável quanto às práticas mais verdes. E, para exemplificar essa transformação industrial para o pensamento sustentável, eu posso citar o setor de energia do Brasil, que acabou por sair na frente do mundo graças à sua hidrografia. Os rios do território nacional permitiram a instalação de usinas hidrelétricas como Itaipu, que oferecem eletricidade de maneira mais sustentável que suas contrapartes, que, por exemplo, utilizam petróleo e carvão. Podemos ver também marcas renomadas aderindo a protocolos que visam a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, como por exemplo a Natura, gigante do setor de cosméticos que se compromete com práticas benéficas por meio de certificações que garantem que a marca combate ao desmatamento e utiliza ingredientes de origem sustentável, mantendo uma relação pautada na ética com as comunidades fornecedoras. Além disso, os produtos da empresa têm em sua fórmula 90% de ingredientes naturais e renováveis. Outra marca de renome que pode ser mencionada nesse sentido é a BMW, que ajuda a popularizar os carros elétricos com sua série I, como também promove várias práticas sustentáveis em sua cadeia de produção e de distribuição, sendo reconhecida como a montadora mais sustentável do mundo. Há também as empresas que contam com um ambiente de trabalho que visa a preservação ambiental, adotando práticas que acabam influenciando o cotidiano de todos os funcionários. A Betway, site que disponibiliza jogos de cassino online como um dos seus produtos, encoraja em seus escritórios o uso de videoconferências e evita o uso excessivo de plástico por meio da instalação de filtros de água em suas dependências. Seguindo no âmbito de empresas que atuam no universo online, nós podemos mencionar o esforço da Google com suas várias usinas produzindo energia solar e eólica nos Estados Unidos, na América do Sul e na Europa, e o trabalho que o Facebook vem desenvolvendo com a Aquila, um avião movido a energia solar que provê internet de graça a milhares de pessoas em lugares inóspitos do planeta. Bom, então com todos esses exemplos de empresas se adequando às leis e consequentemente aos princípios sustentáveis, nós podemos perceber que o engajamento da sociedade com cobranças por condições melhores de uso do ambiente tem sim muita responsabilidade e importância. Isso aí, estamos indo em direção ao encerramento. Muito obrigado novamente pela sua audiência. Esperamos de verdade que você esteja gostando e aprendendo com esse nosso projeto. Nós também aprendemos muitas coisas no decorrer dele. E queríamos pedir para você compartilhar esse nosso projeto com seus amigos, familiares e, enfim. Vocês podem nos encontrar no Instagram pelo usuário de @cabeçasdelâmpada, tudo junto e sem o cedilha, beleza? Estamos disponíveis também na plataforma do Spotify. E, por enquanto é isso, até a próxima. Muito obrigado mais uma vez e tchau, tchau.